O despertador tocou às 5:30 da manhã, como sempre. Elisa Monteiro esfregou os olhos e sentiu o peso familiar da rotina nos ombros. Café preto, banho rápido, e já estava vestindo a mesma blusa azul de sempre, uma das 3 que reservava para o trabalho. No espelho do banheiro pequeno, ajeitou o cabelo castanho numa presilha simples. Aos 32 anos, tinha aprendido que a beleza estava nos detalhes que não custavam nada. Um sorriso sincero, olhos atentos, mãos sempre prontas para ajudar. O trajeto até a escola no Ipiranga levava 1h30 de transporte público. Ônibus lotado, baldeação no metrô, mais 15 minutos de caminhada. Durante o percurso, revisava mentalmente as aulas do dia. Geografia para o 6º ano, português para o 7º. 35 alunos por turma, cada um com sua história, seus sonhos, suas dificuldades. Alguns vinham sem café da manhã, outros sem material escolar. Elisa sempre carregava na bolsa alguns biscoitos e lápis extras. Na escola estadual Professor Antônio Carlos, as paredes descascadas e as carteiras riscadas não diminuíam o brilho nos olhos dela. Para Elisa, aquele lugar era sagrado. Ali, ela via meninos que moravam em casas sem livros descobrirem o prazer da leitura. Via meninas tímidas ganharem voz nos debates. Seu salário mal pagava o aluguel do apartamento de um quarto na Vila Formosa, mas ela não trocaria aquela sensação por nada. Do outro lado da cidade, no alto do edifício de vidro da HHVTEC, na Faria Lima, Henrique Vasconcelos terminava mais uma reunião. Aos 41 anos, comandava uma das maiores empresas de tecnologia do país. Terno italiano, sapatos de couro legítimo, relógio que custava mais que o salário anual de muita gente. Mas por trás do sucesso, carregava um vazio que o dinheiro não conseguia preencher. Havia 3 anos que Mariana havia morrido. 3 anos desde que o câncer levou sua esposa e deixou ele sozinho com as filhas gêmeas de 7 anos. Bia e Malu eram sua razão de viver, mas Henrique sabia que elas precisavam de algo que ele não conseguia dar: o carinho feminino, a sensibilidade que só uma mãe podia oferecer. O apartamento triplex, nos Jardins, era perfeito nos magazines de decoração. Piso de mármore, móveis de design, vista para o parque. Mas à noite, quando as meninas dormiam, o silêncio ecoava pelos cômodos enormes como um lembrete constante de sua solidão. Henrique havia tentado alguns encontros nos últimos meses, sempre apresentado por amigos empresários. Mulheres bonitas, inteligentes, bem-sucedidas, mas todas pareciam mais interessadas em sua conta bancária do que nele. Foi então que teve a ideia. Se quisesse conhecer alguém de verdade, precisava tirar o dinheiro da equação. Criou um perfil no aplicativo de encontros com o nome falso: Renato Silva, arquiteto desempregado. Foto simples, sem o terno caro, sem o relógio de grife. Apenas um homem comum procurando por amor. O match com Elisa aconteceu numa terça-feira chuvosa. Ela havia se cadastrado no app depois de muita insistência da melhor amiga, Carla. Você precisa sair um pouco desse mundinho de escola e livros, dizia sempre. O perfil de Renato chamou a atenção dela justamente pela simplicidade. Não havia carros de luxo ou viagens pelo mundo. Apenas um sorriso genuíno e uma biografia honesta sobre ser pai solo. Marcaram no Café Aroma, em Vila Mariana, num sábado de manhã. Henrique chegou pontualmente às 10 horas, trazendo Bia e Malu pela mão. Havia inventado que a babá faltara. Na verdade, dispensara a funcionária propositalmente. Desculpa trazer as meninas, disse ao encontrar Elisa numa mesa do canto. Problemas com a babá. Elisa sorriu e acenou para as gêmeas, que se esconderam timidamente atrás do pai. Sem problema nenhum. Oi, meninas. Eu sou a Elisa. Bia foi a primeira a se aproximar, curiosa. Você é bonita, disse sem filtros, como só crianças sabem fazer. Obrigada, querida, vocês também são lindas. O que começou como um encontro constrangido se transformou numa manhã prazerosa. As meninas se soltaram com Elisa, que tinha o dom natural de conversar com crianças. Contou histórias engraçadas, ajudou Malu a colorir um desenho no guardanapo, ensinou Bia a fazer animais com as mãos. Henrique observava fascinado. Não era encenação ou tentativa de impressionar. Elisa genuinamente gostava das meninas,
e elas correspondiam com carinho espontâneo. Mas conforme a conversa fluía, Elisa começou a perceber inconsistências. Renato falava como arquiteto, mas suas mãos eram macias demais para alguém que trabalhava com projeto. Seu vocabulário era refinado demais para alguém desempregado, e havia algo no jeito como pedia o café, com a naturalidade de quem estava acostumado a ser servido. Quando ele sugeriu um segundo encontro, Elisa balançou a cabeça gentilmente. Você é gentil, Renato. As meninas são um amor, mas não está sendo verdadeiro. Henrique sentiu o coração acelerar. Como assim? Não sei quem você é de verdade, mas não é essa pessoa que está fingindo ser. E eu não gosto de jogos. Levantou-se da mesa, despediu-se das meninas com um beijinho na testa de cada uma e saiu do café deixando Henrique perplexo e pela primeira vez em muito tempo verdadeiramente interessado em conquistar uma mulher. Elisa estava corrigindo provas na sala dos professores quando a secretária apareceu na porta ligeiramente ofegante. Tem um pai aqui querendo falar sobre matrícula. Disse que é urgente. Mas as matrículas já fecharam há 2 meses. Elisa franziu a testa guardando as provas na pasta. Eu falei isso para ele, mas insistiu em conversar com uma professora. Falou seu nome. Elisa caminhou até a secretaria intrigada. Quando viu Henrique parado no corredor com Bia e Malu cada uma segurando uma de suas mãos, sentiu o coração dar um salto. Ele vestia roupas casuais, jeans e camisa polo, mas mesmo assim destoava completamente do ambiente escolar. Renato, o que você está fazendo aqui? Oi, Elisa. Ele sorriu sem jeito. Eu estou procurando uma escola para as meninas, uma escola mais humana. Tia Elisa. Bia soltou a mão do pai e correu para abraçar as pernas da professora. Sentimos sua falta, murmurou Malu mais tímida, mas também se aproximando. Elisa se ajoelhou para ficar na altura das meninas, tentando ignorar o olhar penetrante de Henrique. Eu também senti falta de vocês. Mas o que vocês estão fazendo aqui? Papai disse que você trabalhava numa escola muito legal, explicou Bia, e que a gente podia estudar aqui. Elisa olhou para Henrique com desconfiança. Posso falar com você em particular? Eles se afastaram alguns metros, enquanto as meninas exploravam o pátio com curiosidade. Isso é coincidência demais, disse Elisa cruzando os braços. Eu perguntei para algumas pessoas e descobri onde você trabalhava, admitiu Henrique. Sei que pode parecer estranho, mas é verdade. Estou procurando uma escola diferente para elas. Diferente como? Uma onde elas sejam vistas como crianças, não como filhas de alguém importante. Elisa o estudou por um momento. Havia sinceridade na voz dele, mas também algo que não conseguia decifrar. Nossa escola é pública. As crianças aqui vêm de famílias simples. Suas filhas vão se sentir deslocadas. Talvez seja exatamente o que elas precisam. Nesse momento, a diretora apareceu no corredor. Márcia tinha quase 60 anos e conhecia cada canto daquela escola. Quando viu Henrique, seu rosto se iluminou com um sorriso que Elisa raramente via. Posso ajudar em alguma coisa? Dona Márcia, este é o... Renato. Elisa hesitou no nome. Ele está interessado em matricular as filhas aqui. Que maravilha! A diretora apertou a mão de Henrique com entusiasmo. Venham, vou mostrar nossas instalações. Durante o tour pela escola, Elisa observou a reação das meninas. Elas ficaram encantadas com a biblioteca pequena, mas aconchegante, riram das piadas dos alunos no recreio, ajudaram a alimentar os peixinhos do aquário na sala de ciências. Papai, a gente pode estudar aqui mesmo? Perguntou Malu, puxando a camisa do pai. Se a diretora aceitar vocês, claro. Claro que aceito, disse Márcia. Crianças educadas assim são sempre bem-vindas. Na volta para a secretaria, Henrique caminhou ao lado de Elisa. Você gosta de trabalhar aqui? Amo, mesmo com todas as dificuldades. Que tipo de dificuldades? Elisa parou no meio do corredor. Renato, posso ser franca com você? Claro. Você não é arquiteto desempregado. Não sei quem você é de verdade, mas é alguém com dinheiro. Muito dinheiro. Henrique engoliu seco. Por que você diz isso? Seus sapatos custam mais que meu salário de 2 meses. Seu relógio também, mesmo tentando esconder embaixo da manga. E suas filhas falam como crianças, que frequentam clubes caros
e viajam para Disney. Elisa, não estou julgando, só quero entender por que está mentindo. Antes que ele pudesse responder, Bia apareceu correndo. Tia Elisa, você pode ser nossa professora? Não funciona assim, querida. Cada turma tem sua professora. Mas a gente queria ter aula com você, insistiu Malu. Elisa sorriu e acariciou o rosto das meninas. Mesmo que vocês não sejam minhas alunas oficiais, sempre posso ajudar com as tarefas de casa. Sério? Os olhos de Bia brilharam. Sério. Henrique aproveitou o momento. Na verdade, eu tenho uma ideia que talvez te interesse. Posso falar sobre isso outro dia. Que tipo de ideia? Um projeto educacional. Algo que pode ajudar muitas crianças como as que estudam aqui. Elisa o olhou desconfiada, mas a curiosidade falou mais alto. Tudo bem. Mas só se você parar de mentir sobre quem você é. Combinado. Quando eles se despediram no portão da escola, as meninas abraçaram Elisa com força. A gente vai se ver de novo logo, prometeu Bia. Vão sim, disse Elisa, sem saber que aquela promessa mudaria sua vida para sempre. Henrique observou Elisa entrar no ônibus lotado e soube que estava perdidamente apaixonado por aquela mulher que via beleza onde outros só enxergavam problemas. As semanas seguintes se tornaram uma dança delicada de aproximação. Henrique aparecia na escola quase todos os dias, sempre com uma desculpa plausível: conhecer melhor a metodologia de ensino, conversar sobre a adaptação das meninas, discutir o tal projeto educacional que mencionara. Elisa se encontrava esperando por essas visitas, mesmo tentando convencer a si mesma de que era apenas curiosidade profissional. Henrique, ou Renato como ainda se apresentava, tinha ideias interessantes sobre educação. Falava de métodos inovadores, de como a tecnologia podia ser aliada do ensino, de projetos que havia visto em outros países. Você viajou muito? Perguntou Elisa numa tarde enquanto tomavam café na cantina da escola. Um pouco, ele respondeu vago. Trabalho. Trabalho me levou a alguns lugares. Achei que você estivesse desempregado. Henrique quase engasgou com o café. Estou, mas antes trabalhava bastante. Elisa não insistiu, mas anotou mentalmente mais uma inconsistência. As meninas matriculadas havia 2 semanas se adaptaram à escola com uma facilidade que surpreendeu até a diretora. Bia, mais extrovertida, já tinha um grupo de amigas que a seguiam pelo pátio. Malu, embora mais reservada, encontrou em Lucas, um menino quieto da turma dela, um companheiro para os momentos de leitura na biblioteca. Elas são especiais, comentou Elisa com Henrique, observando as gêmeas brincarem no recreio. Puxaram a mãe, disse ele, com um sorriso triste. Era a primeira vez que mencionava a esposa. Elisa sentiu um aperto no peito, uma mistura de curiosidade e algo que preferiu não nomear. Você quer falar sobre ela? Não muito. Ainda dói. Entendo. Eles ficaram em silêncio confortável, observando as crianças. Foi então que Elisa decidiu compartilhar sua ideia. Sabe, eu venho pensando num projeto para a escola. Que tipo de projeto? Reforço escolar focado em leitura e escrita. Temos muitos alunos com defasagem que chegam no 6º ano sem conseguir interpretar um texto simples. Os olhos de Henrique se iluminaram. Continue. Seria no contraturno, com grupos pequenos usando metodologias diferenciadas, histórias em quadrinhos, jogos educativos, teatro, tornar o aprendizado mais prazeroso. Isso é brilhante. Você já apresentou a ideia para a direção? Apresentei. Dona Márcia adorou, mas não temos verba nem espaço adequado. E se houvesse um jeito de conseguir os recursos? Elisa o olhou desconfiada. Que jeito? Deixa comigo. Posso conhecer algumas pessoas que se interessariam por um projeto assim. Renato, você está sendo misterioso de novo. Confie em mim. Naquela mesma tarde, enquanto Elisa dava aula para o 7º ano, Roberto Mendes, pai do aluno Carlos, passou pelo corredor da escola. Roberto era diretor financeiro de uma empresa de logística que prestava serviços para a HV Tech há 5 anos. Conhecia Henrique Vasconcelos pessoalmente. Havia estado em algumas reuniões com ele. Quando viu o empresário saindo da secretaria, não acreditou nos próprios olhos. Ficou observando de longe, viu Henrique se despedir das filhas,
viu a intimidade com que conversava com a professora Elisa. Roberto não era fofoqueiro por natureza, mas a situação era intrigante demais para ignorar. No dia seguinte, comentou discretamente com outros pais durante a reunião do conselho escolar. Vocês sabem quem é o pai das gêmeas novas? O Renato? Perguntou Dona Carmen, mãe da Amanda. Não é Renato coisa nenhuma. É Henrique Vasconcelos, dono da HVTech, um dos homens mais ricos do país. O burburinho foi imediato. Mas por que ele mentiria o nome? Sabe como é essa gente rica? Deve ser algum esquema. Coitada da professora Elisa, deve estar sendo enganada. A informação se espalhou como fogo na palha seca. Em 2 dias, metade da escola sabia que o discreto Renato Silva era, na verdade, um empresário milionário. Elisa foi a última a descobrir, e da pior forma possível. Estava em casa, numa quinta-feira à noite, corrigindo provas e assistindo ao jornal, quando viu o rosto familiar ocupar a tela da televisão. O apresentador anunciava uma matéria sobre inovação tecnológica, e lá estava ele, Henrique Vasconcelos, CEO da HVTech, falando sobre os novos projetos da empresa. O mesmo homem que há semanas vinha à sua escola se apresentando como Renato, arquiteto desempregado. Elisa sentiu o mundo girar. A xícara de chá escorregou de suas mãos e se estilhaçou no chão, mas ela nem percebeu. Ficou paralisada, ouvindo a voz que conhecia tão bem falar sobre faturamentos milionários, investimentos internacionais, planos de expansão. Estamos sempre buscando formas de retribuir a sociedade, dizia Henrique na tela. Acreditamos que a educação é o caminho para transformar o Brasil. Elisa desligou a televisão com tanta força que quase quebrou o controle remoto. Educação. Ele havia falado tanto sobre educação com ela, sobre o projeto de reforço escolar, sobre conhecer pessoas que poderiam ajudar. Agora tudo fazia sentido. As roupas caras mal disfarçadas, o conhecimento sobre métodos educacionais de outros países, a facilidade para falar sobre investimentos e recursos, mas principalmente a mentira que durava semanas. Elisa se sentiu usada, humilhada. Que tipo de jogo cruel era aquele? Por que um homem rico fingira ser outra pessoa para se aproximar dela? As lágrimas vieram todas de uma vez, misturando raiva, decepção e uma dor que ela não esperava sentir. Pela primeira vez em muito tempo, Elisa Monteiro se sentiu pequena e idiota. Elisa não dormiu naquela noite. Ficou sentada na cozinha, olhando os cacos da xícara que havia juntado numa sacola plástica, como se fossem os pedaços do que havia começado a sentir por Henrique. A cada hora que passava, mais detalhes faziam sentido. O jeito como ele falava sobre educação internacional, a naturalidade com que sugeria soluções caras para os problemas da escola, até mesmo a forma como as filhas se referiam casualmente a coisas que só crianças ricas conheciam. Chegou à escola na manhã seguinte com olheiras fundas e uma determinação fria no peito. Sabia que ele apareceria. Sempre aparecia por volta das 10 horas, no intervalo entre as aulas. Não precisou esperar muito. Às 10h15 viu Henrique se aproximando do portão principal. Dessa vez estava sozinho. Elisa interceptou-o antes que entrasse na escola. Preciso falar com você, disse, com uma voz que ela mesma não reconheceu. Claro. Vamos tomar um café? Aqui mesmo está bom. Henrique notou imediatamente que algo estava errado. O sorriso caloroso que sempre o recebia havia desaparecido. Os olhos de Elisa estavam duros, distantes. Aconteceu alguma coisa? Você poderia me dizer quem você é de verdade? O coração de Henrique despencou. Elisa, Henrique Vasconcelos, CEO da HVTech. Patrimônio estimado em mais de 2 bilhões de reais. As palavras saíram como socos. Henrique fechou os olhos por um momento. Como você descobriu? Isso importa? A voz dela tremeu de raiva contida. A pergunta é por que você mentiu durante semanas. Eu posso explicar. Explicar o quê? Que eu fui sua cobaia? Seu experimento social? Não foi nada disso. Então o que foi? Elisa deu um passo à frente e Henrique viu lágrimas nos olhos dela. Você se divertiu vendo a professora pobre acreditar que estava conhecendo um cara comum? Foi engraçado me ver preocupada com suas filhas, pensando que eram crianças de família simples?
Elisa, por favor, me deixe explicar. Eu não sou personagem de laboratório. A voz dela saiu mais alta do que pretendia, chamando a atenção de alguns alunos no pátio. Ela baixou o tom, mas manteve a intensidade. Eu sou uma pessoa real, com sentimentos reais. Eu sei disso. É exatamente por isso que... Que o quê? Que resolveu me testar? Ver se eu passaria no seu teste de caráter? Henrique tentou se aproximar, mas ela recuou. Não foi um teste. Eu só queria conhecer alguém que gostasse de mim pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. E achou que a única forma de fazer isso era mentindo? Elisa, você não entende como é. Todas as mulheres que eu conheço, todas as mulheres do seu mundo, ela o interrompeu. Você nem se deu ao trabalho de conhecer pessoas de verdade. Preferiu criar uma farsa. Mas funcionou. As palavras saíram sem filtro. Você gostou de mim sem saber quem eu era. Eu gostei do Renato, disse ela, e cada palavra foi como uma punhalada. O Renato que você inventou, o homem gentil, humilde, que entendia as dificuldades da vida, esse homem não existe. Existe sim. Eu sou ele. Você é um bilionário que se disfarçou de pessoa comum, como quem vai a um baile de máscaras. Quando enjoou da brincadeira, ia revelar a verdade e esperar que eu ficasse impressionada com seu dinheiro. Não ia ser assim. Então como ia ser? Henrique ficou em silêncio. A verdade era que ele não havia pensado no depois. Estava tão envolvido em viver aquele momento de normalidade que não planejou como revelaria sua identidade. Eu estava apaixonado, disse finalmente. Ainda estou. Você está apaixonado por uma fantasia, pela ideia de uma mulher que não se importa com dinheiro. Mas nunca se deu ao trabalho de me conhecer de verdade. Isso não é verdade. Não? Então me diga, você sabe quantas horas eu trabalho por dia? Sabe por que escolhi ser professora? Sabe qual é meu maior sonho? Henrique abriu a boca, mas não conseguiu responder. Você sabe que eu cuido da minha mãe que tem Alzheimer? Que metade do meu salário vai para o tratamento dela? Que eu durmo 4 horas por noite porque corrijo provas depois que ela dorme? Cada pergunta era uma revelação dolorosa de como ele realmente não a conhecia. Você criou uma versão conveniente de mim na sua cabeça, continuou Elisa. A professora pura e abnegada que ia se encantar com suas filhas e aceitar qualquer coisa que você oferecesse. Elisa, me dá uma chance de... Uma chance de quê? De inventar mais mentiras? Nesse momento, Bia e Malu apareceram correndo no pátio, acenando para eles. Papai! Tia Elisa! As meninas se aproximaram, mas pararam ao perceber a tensão no ar. Por que a tia Elisa está chorando? Perguntou Malu preocupada. Vocês vão ter que mudar de escola, disse Elisa se ajoelhando na frente das meninas. Mas vocês são crianças maravilhosas e vão se dar bem em qualquer lugar. Mas a gente não quer sair daqui, protestou Bia. Às vezes a gente não pode escolher. Elisa beijou a testa de cada uma delas e se levantou. Não quero mais vê-lo aqui, disse para Henrique, e não quero mais contato com vocês, com nenhum de vocês. Ela entrou na escola sem olhar para trás, deixando Henrique parado no portão com as filhas confusas ao seu lado. Papai, o que aconteceu? Perguntou Bia. Henrique não soube o que responder. Pela primeira vez na vida, todo o seu dinheiro e poder não serviam para resolver o estrago que havia feito. As semanas que se seguiram foram as mais difíceis da vida de Elisa desde a morte do pai. Ela mantinha a rotina mecânica. Acordar, trabalhar, cuidar da mãe, dormir pouco. Mas sentia como se uma parte de si tivesse sido arrancada. Não era só a decepção com Henrique. Era a humilhação de ter sido enganada, de ter se permitido sonhar com algo que nunca foi real. Na escola, tentava ignorar os olhares curiosos dos colegas. A história havia se espalhado rapidamente, ganhando contornos exagerados a cada versão. Alguns diziam que ela havia sido amante do empresário. Outros que tentara se aproveitar da situação. A verdade pouco importava quando o boato já havia criado vida própria. Você está bem? Perguntou Carla, sua melhor amiga, durante o intervalo. Estou ótima, mentiu Elisa, folheando as provas sem realmente vê-las. Elisa, você não come direito há 2 semanas. Mal fala com alguém. Só estou cansada. Carla puxou uma cadeira e sentou ao lado da amiga. Você gostava dele? Não era uma pergunta. Elisa suspirou
e encostou as costas na cadeira. Gostava do homem que ele fingiu ser. E se ele não estava fingindo completamente? Carla, não me ajuda. Estou só dizendo que as pessoas são complexas. Talvez ele tenha mentido sobre o nome e o dinheiro, mas isso não significa que tudo era mentira. Significa que eu não posso confiar nele, e sem confiança não existe nada. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Henrique vivia seu próprio inferno. Retirou as filhas da escola no dia seguinte à confrontação, matriculando-as numa instituição particular nos Jardins. Bia e Malu não entendiam o que havia acontecido e perguntavam diariamente por Elisa. Por que não podemos mais ver a tia Elisa? Insistia Bia durante o jantar. Ela está ocupada com outras coisas, respondia Henrique, evitando o olhar das filhas. Mas ela gostava da gente, dizia Malu, brincando com a comida no prato. Eu sei, querida. Então por que ela não vem mais nos ver? Henrique não tinha resposta. Como explicar para duas crianças de 7 anos que havia destruído a única coisa boa que acontecera em suas vidas desde a morte da mãe? As meninas estranharam a escola nova. Era bonita, moderna, com recursos que a escola pública nem sonhava ter, mas lhes faltava algo que não conseguiam nomear. A simplicidade, a autenticidade, o carinho desinteressado que haviam encontrado no Ipiranga. As crianças aqui são diferentes, comentou Bia com o pai. Diferentes como? Elas só falam de coisas caras, de viagens, de brinquedos que custam muito dinheiro. E na escola da tia Elisa, elas falavam do quê? De sonhos, respondeu Malu. Lucas queria ser escritor. Amanda queria ser veterinária para cuidar de cães de rua. Henrique sentiu um aperto no peito. Suas filhas haviam descoberto um mundo mais real na escola pública do que em todos os ambientes privilegiados que frequentavam. Foi então que decidiu desenvolver sozinho o projeto educacional que Elisa havia idealizado. Contratou pedagogos, pesquisou metodologias, investiu numa estrutura completa de reforço escolar. Seria sua forma de homenagear as ideias dela, mesmo que nunca pudesse dizer isso pessoalmente. Uma tarde, enquanto revisava os planos do projeto em seu escritório, recebeu uma ligação inesperada. Henrique, é a Márcia, diretora da escola do Ipiranga. Dona Márcia. Como conseguiu meu número? Tenho meus contatos, ela riu. Preciso falar com você. É sobre a Elisa. O coração de Henrique acelerou. O que aconteceu? Ela foi afastada da escola. Como assim afastada? Alguns pais influentes começaram a pressionar a direção. Disseram que a imagem da escola estava sendo prejudicada pela associação com, digamos, com a elite. Isso é ridículo. Eu sei. Tentei protegê-la, mas as pressões vieram de cima. A Secretaria de Educação não queria problemas. Henrique fechou os punhos. Onde ela está agora? Não sei. Ela se mudou sem deixar endereço. Só sei que conseguiu algumas aulas particulares na Zona Leste. Dona Márcia, a senhora pode me fazer um favor? Depende do favor. Se ela entrar em contato, diga que sinto muito. Que nunca quis que isso acontecesse, eu digo. Mas, Henrique, você estragou tudo. Eu sei. Naquela noite, Henrique ficou acordado olhando pela janela do quarto. Lá embaixo, São Paulo brilhava com suas luzes infinitas. Cada ponto de luz representava uma vida, uma história, sonhos e decepções. Em algum lugar dessa imensidão, Elisa estava recomeçando sozinha, por causa dos erros dele. Bia apareceu na porta do quarto, segurando o ursinho de pelúcia. Papai, você está triste? Um pouquinho, querida. É por causa da tia Elisa? Henrique se virou para a filha. Por que você pergunta isso? Porque você fica diferente quando fala dela. Como ficava quando falava da mamãe. Aos 7 anos, Bia havia compreendido algo que ele demorou semanas para aceitar. Estava apaixonado por Elisa de uma forma que não sentia desde Mariana. Ela não quer mais falar conosco, disse Henrique, puxando a filha para um abraço. Então a gente tem que mostrar que mudou. Como? Fazendo coisas boas, como ela fazia na escola. Da boca de uma criança, a solução mais simples e ao mesmo tempo mais difícil de todas. Elisa havia se mudado para um apartamento ainda menor em Itaquera, onde o aluguel cabia no orçamento apertado que restara após perder o emprego na escola. Dava aulas particulares para adolescentes da região, ganhando por hora
o que antes recebia por dia. Era um recomeço doloroso, mas necessário. Suas manhãs começavam às 6, preparando material didático na mesa da cozinha que também servia como escritório. A mãe, Dona Rosa, passava os dias cada vez mais confusa, às vezes não reconhecendo a filha, outras vezes perguntando pelo marido que havia morrido há 10 anos. Elisa, onde está seu pai? Perguntava Dona Rosa numa tarde de quinta-feira. Ele foi trabalhar, mãe, volta logo, mentia Elisa acariciando o cabelo grisalho da mulher. Cuidar da mãe e trabalhar como autônoma era exaustivo, mas pelo menos ninguém a olhava com curiosidade ou pena. Em Itaquera, ela era apenas mais uma professora particular lutando para sobreviver. 3 meses depois do afastamento, recebeu uma ligação que não esperava. Professora Elisa, aqui é Sandra, da Secretaria Municipal de Educação. Oi, Sandra. Temos um convite especial para você. A prefeitura vai fazer uma homenagem aos professores da rede pública e seu nome foi indicado. Indicado por quem? Por várias pessoas, na verdade. Ex-alunos, colegas, pais. Você vai receber uma medalha de mérito educacional. Elisa hesitou. Não se sentia merecedora de homenagem alguma, especialmente depois de ter sido afastada de forma tão humilhante. Não sei se é uma boa ideia. Professora, você transformou a vida de dezenas de crianças. Merece esse reconhecimento. Após muito pensar, decidiu aceitar. Talvez fosse uma forma de encerrar um ciclo, de se despedir oficialmente da carreira que tanto amava. O evento aconteceu no Teatro Municipal, numa manhã de sábado. Elisa vestiu o único vestido social que possuía, azul marinho simples, que usara na formatura da faculdade anos atrás. Chegou nervosa, sentindo-se deslocada no ambiente elegante. A cerimônia começou com um discurso do secretário de Educação sobre a importância dos professores na construção de uma sociedade mais justa. Depois, começaram as homenagens individuais. Quando chegou sua vez, Elisa subiu ao palco com as pernas tremendo. O apresentador leu um resumo de sua trajetória, mencionando os projetos que desenvolvera, os alunos que ajudara, o amor genuíno pela educação. A professora Elisa Monteiro representa o que há de melhor no magistério público, dizia o apresentador. Sua dedicação vai além da sala de aula, tocando vidas e transformando realidades. Enquanto recebia a medalha, Elisa olhou para a plateia e seu coração quase parou. Na terceira fileira, reconheceu um rosto familiar. Henrique estava lá, vestindo terno escuro, aplaudindo discretamente. Ela desviou o olhar rapidamente, concentrando-se no discurso de agradecimento que havia preparado. Esta medalha não é só minha, disse ao microfone. Pertence a todos os professores que acreditam que a educação pode mudar o mundo, mesmo quando o mundo parece não acreditar neles. Depois da cerimônia, Elisa tentou sair rapidamente, mas foi interceptada por ex-alunos e colegas que queriam cumprimentá-la. Quando finalmente conseguiu se desvencilhar, encontrou Henrique esperando do lado de fora do teatro. Elisa, o que você está fazendo aqui? Eu soube da homenagem. Queria ver você receber o reconhecimento que merece. Henrique, eu já disse que não quero... Eu sei. Não vim aqui para incomodar. Só queria te entregar uma coisa. Ele estendeu um envelope branco. Não quero nada seu. Não é meu. É das meninas. Elisa hesitou. Henrique colocou o envelope numa cadeira próxima e deu alguns passos para trás. Elas escreveram cartas para você. Há meses. Henrique, eu não pedi para elas escreverem. Foi ideia delas. Elas sentem sua falta todos os dias. Por favor, não faça isso comigo. Elas perguntam por você toda noite antes de dormir. Desenham você nos cadernos. Bia disse que quando crescer, quer ser professora como você. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Elisa. Você as está usando para me manipular. Não, estou te contando a verdade. Pela primeira vez desde que nos conhecemos, estou sendo completamente honesto. Henrique respirou fundo. Eu estraguei tudo. Machuquei você de uma forma que não tem perdão. Sei disso. Mas as meninas não têm culpa dos meus erros. E o que você quer que eu faça? Nada. Absolutamente nada. Só queria que soubesse que você marcou nossas vidas de uma forma que nunca vamos esquecer. Ele começou a se afastar, mas parou e se virou. Ah, e Elisa,
Parabéns pela homenagem. Foi mais do que merecida. Henrique desapareceu na multidão que saía do teatro. Elisa ficou parada por longos minutos, olhando o envelope na cadeira. Finalmente, pegou-o com mãos trêmulas. Dentro, encontrou 2 cartas escritas com a caligrafia infantil que conhecia bem, acompanhadas de desenhos coloridos. Na primeira folha, Bia havia desenhado as 4 figuras. Ela, Malu, o pai e Elisa, de mãos dadas embaixo de um arco-íris. Tia Elisa, a senhora é a professora mais legal do mundo. A gente sente muito sua falta. O papai fica triste também. Volta pra gente? Na carta de Malu, mais reservada, lia-se: Tia Elisa, eu aprendi a ler melhor por sua causa. Agora leio histórias para o papai quando ele está triste. A senhora mora no meu coração. Elisa se sentou na escadaria do teatro e chorou como não chorava há meses. Não eram lágrimas só de tristeza, mas de saudade, de amor interrompido, de uma conexão que transcendia os erros dos adultos. Pela primeira vez em meses, permitiu-se sentir falta das gêmeas que haviam roubado seu coração. Uma semana inteira se passou antes que Elisa conseguisse tomar coragem. As cartas das meninas ficaram na mesinha de cabeceira, ao lado da cama, sendo relidas toda a noite antes de dormir. Cada palavra infantil ecoava em sua mente durante as aulas particulares, durante os cuidados com a mãe, durante as noites mal dormidas. As meninas não têm culpa dos erros dos adultos, repetia para si mesma. Bia e Malu haviam entrado em sua vida como um vendaval doce, trazendo risos, abraços espontâneos e uma pureza que ela não experimentava há muito tempo. O vínculo que criara com elas era genuíno, independente de qualquer mentira que Henrique tivesse contado. Numa tarde de domingo, enquanto a mãe cochilava na poltrona da sala, Elisa tomou uma decisão. Vestiu a blusa azul que sempre usava para trabalhar, uma espécie de armadura que a fazia sentir-se mais forte, e saiu em direção aos jardins. A viagem de Itaquera até o endereço que conseguira com Carla durou quase 2 horas. Durante o trajeto, ensaiou mentalmente o que diria. Não ia perdoar Henrique. Não ia fingir que nada havia acontecido. Mas as meninas mereciam uma explicação. Mereciam saber que não as havia abandonado por escolha própria. O edifício onde Henrique morava era imponente, todo em vidro espelhado, com porteiros uniformizados e um hall de entrada que mais parecia lobby de hotel de luxo. Elisa se sentiu pequena ali, mas respirou fundo e se anunciou. Boa tarde. Gostaria de falar com o Sr. Henrique Vasconcelos. Ele está esperando a senhora? Perguntou o porteiro, olhando-a de cima a baixo. Não, mas... É sobre as filhas dele. O homem fez uma ligação interna e, para surpresa de Elisa, foi autorizada a subir. O elevador subiu silenciosamente, pelos 23 andares. Elisa observou os números digitais mudando e sentiu o coração acelerar a cada andar. Quando as portas se abriram no último piso, ela se deparou com apenas uma porta no corredor. O apartamento ocupava o andar inteiro. Henrique abriu a porta antes mesmo que ela tocasse a campainha. Estava vestido casualmente, com jeans e uma camiseta branca, os cabelos ligeiramente desarrumados. Parecia mais magro, com olheiras que denunciavam noites mal dormidas. Elisa, disse ele, com voz surpresa e esperançosa. Oi, ela respondeu, evitando o olhar dele. Vim ver as meninas. O rosto de Henrique se transformou numa mistura de alívio e decepção. Claro. Entre, por favor. O apartamento era exatamente como Elisa imaginara. Amplo, moderno, com uma vista panorâmica da cidade que tirava o fôlego. Mas havia algo diferente do que esperava. Espalhados pela sala, estavam desenhos infantis colados nas paredes, brinquedos sobre o sofá de couro caro, livros didáticos sobre a mesa de centro. Elas estão no quarto, disse Henrique. Posso chamá-las? Por favor. Ele desapareceu pelo corredor e Elisa ouviu sua voz. Meninas, vocês têm uma visita especial. Primeiro veio o silêncio. Depois o barulho de pés pequenos correndo pelo chão de madeira. Bia apareceu primeiro, parando abruptamente quando viu Elisa. Os olhos se arregalaram de surpresa e alegria. Tia Elisa? É você de verdade? Sou eu de verdade, confirmou Elisa se ajoelhando para ficar na altura da menina.
Bia correu para seus braços com tanta força que quase a derrubou. Malu apareceu logo atrás, mais cautelosa, mas com o mesmo brilho nos olhos. Vocês cresceram, disse Elisa, abraçando as duas. A senhora sumiu, murmurou Malu, agarrando-se ao pescoço de Elisa. Eu sei, querida. Sinto muito. A gente escreveu cartas para você, disse Bia. O papai falou que ia entregar. Ele entregou. Recebi todas. São lindas. Henrique observava a cena à distância, encostado na parede do corredor. Havia lágrimas em seus olhos, mas ele não se aproximou. Por que você não voltou antes? Perguntou Malu. Elisa olhou para Henrique por um momento. Depois voltou a atenção para as meninas. Às vezes os adultos fazem coisas complicadas e machucam uns aos outros sem querer. Mas isso não tem nada a ver com vocês. Você brigou com o papai? Quis saber Bia. É uma coisa de adultos, querida. O importante é que eu vim ver vocês porque senti muita saudade. As meninas a arrastaram para o quarto delas. Ansiosas para mostrar todos os desenhos que haviam feito, os livros que estavam lendo, os brinquedos novos. Elisa passou quase 2 horas ali, ouvindo histórias, ajudando com uma lição de casa, simplesmente curtindo a companhia das gêmeas. Quando finalmente saíram do quarto, Henrique estava na cozinha preparando chá. Quer um chá? Ofereceu com cuidado. Obrigada. Eles se sentaram na sala enquanto as meninas brincavam no tapete. O silêncio foi longo e desconfortável. Obrigado, disse Henrique finalmente. Por quê? Por ter vindo. Por não ter punido elas pelos meus erros. Elas não merecem ser punidas. E eu mereço? Elisa o encarou diretamente pela primeira vez. Você mentiu para mim durante semanas. Me fez sentir especial por gostar de um homem simples, quando, na verdade, estava sendo testada como se fosse uma candidata a emprego. Não foi assim. Foi exatamente assim. E mesmo agora, mesmo você tendo pedido desculpas de todas as formas possíveis, ainda não consigo confiar em você. Henrique baixou a cabeça. Eu entendo. Mas, Elisa continuou, e ele ergueu os olhos esperançoso. Isso não significa que não posso ter um relacionamento com suas filhas. Elas entraram na minha vida de uma forma que não consigo explicar. O que você está dizendo? Que gostaria de vê-las de vez em quando, se você permitir. Claro, quando quiser. Com uma condição. Qual? Nada de tentativas de me reconquistar. Nada de presentes caros ou propostas mirabolantes. Eu venho aqui pelas meninas. E só por elas. Henrique assentiu, mesmo que cada palavra fosse como uma punhalada. Entendido. Quando Elisa se despediu na porta, as meninas a abraçaram com força. Você vai voltar? Perguntou Malu. Vou sim. Prometo. Pela primeira vez em meses, era uma promessa que pretendia cumprir. As visitas de Elisa se tornaram regulares. Todo domingo à tarde, ela aparecia no apartamento de Henrique, sempre pontual, sempre educada, sempre focada exclusivamente nas meninas. Henrique respeitava o acordo, mantendo-se discreto, oferecendo apenas o essencial: um chá, um lanche simples, uma conversa superficial sobre como as gêmeas estavam na escola nova. Bia e Malu floresceram com a presença de Elisa. A tristeza que carregavam desde que saíram da escola pública começou a se dissipar. Elas contavam sobre os amigos novos, mostravam os trabalhos escolares, pediam ajuda com as lições. Elisa se tornara uma constante em suas vidas novamente, e isso bastava para enchê-las de alegria. Tia Elisa, você pode me ajudar com a redação? Perguntou Bia num domingo de junho. Claro, querida, qual é o tema? Minha família. Mas eu não sei como escrever sobre você. Como assim? Você não é nossa mãe, mas é mais que amiga. Como a gente chama isso? Elisa sentiu um aperto no peito. A pergunta inocente de Bia tocava em algo que ela própria não conseguia definir. Escreva sobre quem são as pessoas importantes na sua vida, sugeriu. Não importa o nome que você dá para elas. Durante essas visitas, Elisa e Henrique desenvolveram uma convivência respeitosa, mas distante. Ele não tentava prolongar as conversas, nem criar situações românticas. Ela agradecia a discrição, mas começou a notar mudanças sutis nele. Henrique parecia mais atento às filhas, mais presente em suas rotinas. Quando Malu mencionou que queria aprender violão,
Ele não contratou um professor particular caro. Em vez disso, matriculou-a numa escola de música do bairro, onde ela pudesse conviver com crianças de diferentes realidades. Por que você escolheu essa escola? Perguntou Elisa, curiosa. Malu disse que queria aprender num lugar normal, como a escola onde você dava aula, respondeu Henrique, sem elaborar mais. Uma tarde, Elisa chegou e encontrou Henrique no escritório, cercado de papéis e projetos. As meninas estavam fazendo lição na mesa da cozinha. O que você está trabalhando? Perguntou ela, notando os termos educacionais nos documentos. Um projeto de reforço escolar, disse ele hesitante, para escolas públicas. Elisa se aproximou e examinou os papéis. Reconheceu imediatamente suas próprias ideias, desenvolvidas e expandidas com recursos que jamais imaginara possíveis. Isso é baseado no projeto que eu te contei? Sim. Espero que não se importe. Pensei que talvez... Henrique, isso é incrível. Ela folheou os documentos, vendo metodologias inovadoras, parcerias com universidades, um orçamento robusto para materiais e capacitação de professores. Você vai implementar isso mesmo? Já estou implementando. Começamos com 5 escolas na Zona Leste. Se der certo, expandimos para toda a cidade. Por quê? Porque era uma ideia brilhante. E porque queria fazer algo que você aprovasse. Pela primeira vez em meses, Elisa olhou para Henrique sem raiva ou desconfiança. Havia sinceridade em seus olhos, um desejo genuíno de fazer o bem. Você gostaria de coordenar o projeto? Perguntou ele cuidadoso. Henrique, eu não sei se... Seria um trabalho real. Salário justo, autonomia total. Você não trabalharia para mim, trabalharia com sua própria equipe. E minha mãe? Eu preciso cuidar dela. O projeto pode se adaptar aos seus horários, ou podemos providenciar cuidadores especializados para ela. Elisa hesitou. A proposta era tentadora. Voltar a trabalhar com educação, implementar ideias nas quais acreditava, ter condições dignas de vida. Preciso pensar. Claro, sem pressão. Naquela noite, Elisa conversou sobre a proposta com Carla. Você está maluca se não aceitar, disse a amiga pelo telefone. Mas é complicado. Trabalhar com ele... Sally, você mesma disse que ele não está tentando te reconquistar. Talvez ele tenha aprendido mesmo. E se for outra manipulação? E se não for? E se for uma chance real de fazer a diferença na educação? Elisa passou a semana seguinte pensando. Visitou uma das escolas onde o projeto estava sendo implementado e ficou impressionada. Era exatamente como havia sonhado. Crianças engajadas, professores motivados, resultados concretos. No domingo seguinte, encontrou Henrique organizando os brinquedos das meninas na sala. Aceito, disse ela, sem rodeios. Sério? Com algumas condições. Quero autonomia total sobre a metodologia. Quero escolher minha própria equipe. E quero transparência total sobre os recursos. Tudo isso está garantido. E nada muda entre nós. Isso é profissional. Entendido. Henrique sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela via nele desde o reencontro. Você não vai se arrepender, disse ele. Espero que não. Enquanto as meninas brincavam no quarto, Elisa e Henrique passaram 2 horas discutindo os detalhes do projeto. Pela primeira vez desde que se conheceram, conversaram como iguais, sem mentiras, sem jogos, sem segundas intenções. Quando Elisa se preparava para ir embora, Bia a interceptou na porta. Tia Elisa, agora você vai trabalhar com o papai? Vou trabalhar num projeto que vai ajudar muitas crianças. Que você vai ficar mais tempo com a gente? Elisa olhou para Henrique, que observava a cena com atenção. Talvez, disse ela, e pela primeira vez em muito tempo, a possibilidade não a assustava. 6 meses depois, a vida havia encontrado um ritmo inesperadamente harmonioso. Elisa acordava às 7 da manhã no quarto, que agora ocupava no apartamento de Henrique. Uma decisão prática, justificava para si mesma, já que facilitava os cuidados com Dona Rosa, que havia se mudado com ela, e permitia maior dedicação ao projeto educacional. O quarto ficava no final do corredor, longe do de Henrique, uma distância física que simbolizava os limites emocionais que ainda mantinha. Mas as fronteiras, Elisa percebia, estavam se tornando mais tênues a cada dia.
A manhã começava sempre da mesma forma. Café preparado por Henrique. Ele descobrira que acordar cedo para fazer o café dela havia se tornado um dos momentos mais preciosos do seu dia. Eles tomavam café juntos em silêncio confortável, discutindo apenas a agenda das meninas ou detalhes do projeto. O relatório de impacto chegou ontem, disse Henrique, passando-lhe uma pasta. 93% dos alunos melhoraram as notas em português. E em matemática? 87%. Você estava certa sobre usar histórias para ensinar números. Elisa sorriu, folheando os dados. O projeto havia se expandido para 15 escolas, beneficiando mais de 2.000 alunos. Era a realização de um sonho que jamais imaginou possível. Bia apareceu na cozinha de pijama, esfregando os olhos. "Bom dia, família", disse ela, como fazia todas as manhãs. "Bom dia, querida", responderam Elisa e Henrique em uníssono, um ritual que se estabelecera naturalmente. Malu desceu logo depois, já vestida para a escola, carregando a mochila e o violão. "Tia Elisa, você vem na minha apresentação hoje?" Não perderia por nada. A rotina matinal fluía com naturalidade. Henrique levava as meninas para a escola. Elisa visitava as unidades do projeto. E à tarde se reuniam novamente. Era uma dança familiar que nenhum deles havia planejado, mas que funcionava perfeitamente. Dona Rosa havia se adaptado bem ao apartamento. Nos dias bons conversava lucidamente com as meninas, contando histórias de quando Elisa era criança. Nos dias difíceis, Henrique contratara uma cuidadora especializada, mas fazia questão de estar presente, ajudando nos cuidados com a paciência de quem entendeu que família vai além dos laços de sangue. "Como ela está hoje?" perguntou Henrique, chegando do trabalho numa tarde de dezembro. "Bem, passou a tarde ensinando Bia a fazer brigadeiro", respondeu Elisa, que trabalhava no laptop na mesa da sala. "E queimou a cozinha?" "Quase, mas valeu pela risada." Henrique se aproximou e olhou por cima do ombro dela para a tela do computador, trabalhando no relatório anual, tentando decidir quais fotos usar. Na tela, dezenas de imagens mostravam crianças lendo, sorrindo, descobrindo o prazer do aprendizado. Em várias delas, Elisa aparecia no meio dos alunos, radiante. "Esta aqui", disse Henrique, apontando para uma foto onde Elisa estava ajoelhada ao lado de um menino, ajudando-o a escrever. "Por quê?" "Porque mostra quem você realmente é." Elisa o olhou de soslaio. Nos últimos meses, comentários como esse haviam se tornado mais frequentes. Nada invasivo ou forçado, apenas observações sinceras que a faziam questionar suas próprias defesas. Naquela noite, depois que as meninas foram dormir e Dona Rosa tomou seus remédios, Elisa e Henrique se encontraram na varanda, como havia se tornado costume. Eles não planejavam esses encontros, simplesmente aconteciam. "Você está feliz?" perguntou Henrique, observando as luzes da cidade. "Estou, e você?" Mais do que imaginei que seria possível depois da Mariana. Era a primeira vez em meses que ele mencionava a esposa. Elisa se virou para olhá-lo. "Você ainda sente falta dela?" "Sempre vou sentir. Ela foi meu primeiro amor, mãe das minhas filhas. Mas aprendi que o coração pode amar mais de uma pessoa na vida." "Henrique." "Não estou pedindo nada", disse ele rapidamente. "Só estou sendo honesto. Você me ensinou que honestidade importa mais que timing perfeito." Elisa ficou em silêncio por um longo momento. "Eu também te amo", disse finalmente com voz baixa. Henrique se virou para ela surpreso. "Mas tenho medo", continuou ela. "Medo de que tudo isso seja bom demais para ser verdade. E se não for? E se for apenas real? Como podemos saber? Talvez não possamos. Talvez amor seja sempre um ato de fé." Elisa estendeu a mão e tocou a dele. Era o primeiro contato físico que iniciava desde que voltaram a conviver. "Então, vamos ter fé." Na manhã seguinte, Bia encontrou um desenho novo colado na geladeira. Ela mesma havia feito durante a noite, enquanto os adultos conversavam na varanda. Eram 4 figuras de mãos dadas. Papai, mamãe Elisa, Bia e Malu. Nossa família. Elisa viu o desenho enquanto preparava o café e sorriu. Não havia anúncio de casamento nem festa grande. Havia apenas a certeza silenciosa de que algumas famílias se formam não no altar,
mas no cotidiano, entre projetos compartilhados, cuidados mútuos e um amor que cresce devagar, com raízes profundas. Do lado de fora, São Paulo despertava para mais um dia. Dentro do apartamento, 4 pessoas descobriam que o amor verdadeiro não precisa de grandes gestos para ser imenso. É feito de cafés pela manhã, lições de casa compartilhadas e a coragem de acreditar que, às vezes, recomeçar é a forma mais bonita de continuar. Que história incrível, não é mesmo? A jornada de Elisa e Henrique nos mostra que o amor verdadeiro, às vezes, precisa passar por tempestades para encontrar sua forma mais pura. Entre mentiras desfeitas, orgulho ferido e segundas chances, descobrimos que uma família pode nascer nos lugares mais inesperados, como uma escola pública no Ipiranga ou na sala de estar de um apartamento nos Jardins. Se esta história tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu like aqui embaixo e compartilhe com aquela pessoa que precisa acreditar que o amor pode recomeçar de formas surpreendentes. E você, já passou por uma situação onde teve que escolher entre o orgulho e o perdão? Conta aqui nos comentários como foi sua experiência. Se você quer mais histórias que mexem com o coração e fazem a gente refletir sobre relacionamentos, família e segundas chances, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Ah, e me conta, de que país você está assistindo este vídeo? Adoro saber que nossa comunidade se espalha por todo o mundo lusófono e além.